E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Só até aqui, meus irmãos. Aqui Estevão está pregando na sinagoga, ele está começando a explicar tudo, a escritura, desde o começo, desde Abraão até os versículos futuros. Vai falar sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre Davi, sobre o templo, no caso. Então, Estevão está começando a pregar porque o intuito de Estevão é mostrar Jesus Cristo para os religiosos. Então ele está na sinagoga pregando, começando desde o comecinho. Esse desejo que eu tenho de pegar do comecinho ao fim, sim, nós vamos até o último versículo, não hoje. Vou separando os dias, eu não sei quando eu vou terminar, tá? Mas vou começar. Vou um vídeo atrás do outro, cada vídeo vai ser continuação do outro. Então aqui no primeiro vídeo vai falar sobre Abraão. Abraão, ele estava numa terra dos seus parentes. Ele estava em Ur, se não me engano, ele estava na terra dos caldeus, na terra dos seus parentes. E o Senhor tinha um propósito na vida de Abraão. Ele manda que Abraão ele saia daquela terra. Ele estava, no caso, na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E o Senhor ordena que Abraão saia do meio da parentela dele, porque o Senhor tinha algo para tratar na vida de Abraão. E Estevão começa a falar nisso, de Abraão, do comecinho, porque o primeiro ato de fé que a gente vê na Escritura foi com Abraão. Abraão, ele demonstrou fé quando obedeceu a voz. Ele podia ter escutado e não obedecido, mas ele obedeceu. A manifestação da fé começa com o pai Abraão. O pai Abraão ouviu a voz de Deus e escutou a voz de Deus. Em tudo que essa voz mandava ele fazia. Estevão começa com Abraão. E, cara, a fé de Abraão é uma fé perfeita. Ele começa esses versículos falando de Abraão, porque como que você vai sair do meio da tua parentela, vai para uma terra desconhecida? Abraão podia ter escutado essa voz e achado que era loucura, e ele obedeceu à voz de Deus. E Abraão foi escolhido para ser patriarca da nação de Israel. Da descendência dele viria as nações de Israel. Então tudo começa com o Senhor aparecendo para o nosso pai Abraão, quando ele estava na Mesopotâmia, antes dele habitar em Harã. E disse-lhe o Senhor: sai da tua parentela. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Ou seja, ele está dizendo: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrar. E ele não sabia onde era. A voz diz: vai para onde eu te mostrar. Estevão começa a pregar. Imagina você pregando isso diante de todos os religiosos lá do templo. Até aqui tudo bem. Os religiosos atentos no que Estevão estava pregando. Estevão prega convicto do que ele estava falando, do que ele estava ensinando. E começa do começo de tudo, quando Deus se revelou a Abraão, estando ele na terra da Mesopotâmia,
antes dele habitar em Harã. Deus se revela a Abraão quando Abraão estava na Mesopotâmia, ou seja, antes de ter circuncisão, antes de ter esses atos de fé, Abraão foi escolhido. Abraão foi escolhido para gerar a Israel. Da descendência de Abraão viria o povo de Israel. Abraão foi escolhido como patriarca, estando ele na incircuncisão. Ele não tinha o pacto da circuncisão ainda. Ou seja, ele já era eleito de Deus antes de surgir o pacto da circuncisão. Ele andou pela fé, não foi pelas obras. Abraão começou toda essa jornada mediante a sua fé, porque tinha uma promessa. E para você receber uma promessa, você tem que ter fé, você tem que acreditar. É o que Estevão está tentando passar para o povo da sinagoga, a fé. E mais para frente, Estevão vai falar sobre aqueles que eles não conheceram. Vocês vão acompanhar juntinho comigo. Essa pregação de Estevão é uma pregação que impactou também a minha vida, porque eu gosto dessa passagem. Eu amo essa passagem, é uma das melhores passagens de Atos. Para mim, é uma passagem maravilhosa. E aqui começa do começo dele falando bonitinho diante de todos eles na sinagoga. Uma passagem maravilhosa. Assim, eu peço que você que acompanhou comigo até aqui, guarda a palavra de Deus no teu coração. Você continue sempre buscando também a palavra, continue perseverando na fé e vamos lembrar que o caminho do Senhor é a nossa salvação. Devemos nos gloriar no Senhor e na força do seu poder. Senhor, te abençoo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja contigo. Amém.